quando ele está apresentando os anjos segundo a Igreja Católica, ele usa a teoria, a classificação, a teoria, a doutrina dos anjos da Igreja Católica da época, que é atual e que eu sempre tive, assim, eu nunca parei para estudar isso, sabe? E aí, perguntas, por exemplo, perguntar para vocês, qual é a diferença de serafim para querubim? Sabe que tem diferença? Ramatiz às vezes cita serubim, arcanjo, anjo, como uma escala evolutiva. Mas qual é a diferença real para a Igreja Católica? O que é trono? Há uma corrente da Umbanda Sagrada do Sarracene, que usa muito essa classificação de tronos. Nunca entendi aquilo direito. Tá? Dominação é um anjo? Virtude? Tá? Então tem coisas que às vezes a gente escuta, mas não para tentar estudar o que é. Então eu achei que valia a pena, antes de entrar no texto de Kardec propriamente dito, ter essa visão. Tendo esse entendimento, fazer um rápido estudo sobre a doutrina dos anjos segundo a Igreja Católica. E depois, quando chegar na obra, a gente pode pular essa parte que já vai estar bem dissecada aqui. Eu vou direto para a doutrina. Mas fica aqui já registrado o seguinte. Ela é baseada, o catolicismo, a Igreja Católica se baseou nas tríades clássicas propostas por Pseudo Dionísio e São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino dispensa apresentação, mas Pseudo Dionísio, eu vou procurar saber quem é Pseudo Dionísio. Descobri umas coisas interessantes, mas que eu não vou falar agora. Agora o foco é a doutrina dos anjos. Depois, no próximo sábado, eu vou falar sobre como tudo começou, porque sempre que eu me chega uma nova informação espiritualista, isso é uma recomendação importante. Eu tenho que saber, eu sinto necessidade de saber qual é a base, de onde aquilo veio, qual é o grau de confiabilidade da fonte da informação. Então tem muita coisa que, puxa vida, veio de Kardec, hoje a gente não discute. Para mim, se veio de André Luiz ou de Emmanuel, escrito pelo Chico Xavier, eu também não discuto mais. Agora, se veio de um autor novo, um médium novo, psicografou, um guia aqui novo, ou de uma outra fonte qualquer, eu quero saber qual é o grau de confiabilidade. Aí eu vou procurar informações sobre aquilo, ou vou ler com outro grau. Eu vou ler com aquela história confiando, desconfiando, e às vezes eu paro no meio. Já teve livro que eu parei no meio de espírita famoso dentro da Federação Espírita. Aqueles livrinhos que o seu Ribeiro sorteava, uma vez eu recebi um que eu parei no meio. Ele começou a falar em corpo fluídico de Jesus. Hoje eu entendo melhor aquilo, mas eu parei, não consegui ler aquilo. Muito bem. Neste caso aqui, vamos aceitar, porque nós queremos mostrar como a Igreja Católica pensa os anjos. E pensa sob a forma de tríades. 3 conjuntos que estão representados à esquerda. Essas figurinhas aí não são aleatórias, não. Vamos trabalhar uma por uma, cada uma delas. Mas, em princípio, ele pensa em 3 níveis angelicais. 3 hierarquias. A primeira é a mais próxima de Deus. Ela está em contato direto com Deus. Você pode pensar, contemplando Deus. A interface direta. A segunda, se a primeira foca em Deus, a segunda foca no universo e na natureza. Ela organiza o universo, ela organiza a natureza. É aquilo que, por exemplo, Ramatiz chama de engenheiros siderais, ou co-criadores do universo. Então, essa, pela Igreja Católica, é a segunda hierarquia. Então, ela foca em gerenciar, fazer a gestão do universo criado por Deus. E a terceira hierarquia é a mais próxima do ser humano. Ela foca em nós, ela foca em nosso mundo, nos seres humanos. Ou como grandes aglomerados, nações, instituições, a Igreja Católica, ou até o nosso simples anjo da guarda. Pertence à terceira hierarquia. Vamos ver com detalhes cada uma delas. A primeira tríade, conselheiros de Deus, estão ali no entorno de Deus, dando suporte a ele no que ele precisar. São ali os aqui está chamado de conselheiros de Deus. Provavelmente isso vem dos textos originais do Pseudo Dionísio. Eu vou confirmar isso. Ela está muito próxima do trono divino, de contato direto com ele. Quem são eles?
são três, né? Tríade, né? Então, serafins. Aí nós vamos entender agora o que a Igreja Católica chama de serafim. Serafins são os ardentes, porque o nome significa fogo. Eles queimam com o amor divino e inspiram caridade. Então, eles estão em contato com o amor de Deus, como uma chama. O amor de Deus, de fato, se chegasse até nós tivéssemos contato direto com a energia emanada pelo amor divino, nós queimaríamos, de fato. Então tem aí uma questão de rebaixamento vibratório, que a Ramatiz também fala muito sobre isso. Mas esses são os serafins, eles estão, então, ligados ao amor divino. Os querubins já representam o conhecimento divino, a plenitude de conhecimento, a onisciência. Eles são os guardiões dos mistérios divinos, que são mistérios divinos, aquilo que a gente não entende ainda, coisa da Igreja Católica, principalmente, que tem mais mistério que no Espiritismo, e da sabedoria. Então, um é o amor, o outro é o conhecimento. Diferente entre serafim e querubim. E os tronos, que é aquela coisa que eu não entendi direito, o que se chama trono, até pela representação deles, são representados como rodas flamejantes, nós vamos ver mais à frente. Eles estão ligados à justiça de Deus. Simbolizam a justiça de Deus. São anjos de humildade extrema. Olha essa frase aqui, que serve como assento para a presença divina. Assento, aí vamos entender como o apoio. A justiça divina se apoia neles. Agora tem mais do que isso. Porque eles são representados como rodas. Então, se Deus está sentado em um trono, eles são as rodas desse trono, que permitem que a justiça divina vá a qualquer lugar. Bonito, entender essa agora. Interpretei. Então, e aí, se nós olharmos as figuras mais antigas, como o ser humano na época visualizou esses anjos, tá? Principalmente a arte bizantina e a arte tradicional mais antiga, os serafins são representados com 6 asas. Nessa figura aí não está como eu queria, mas eu achei ela tão bonita que eu não resisti. Era mais bonita. As outras são, as bizantinas mesmo, são mais difíceis até de entender. Mas em princípio, 2 asas cobrem os olhos, 2 asas cobrem a cabeça, os pés, simbolizando humildade, em presença de Deus. Veja, estão em presença de Deus, então eles tapam os olhos. Isso lembra um tipo de guia de Umbanda que se vira, ele fica de costas, congá, por humildade. Uma vez um me disse isso. Os serafins cobrem os olhos, porque estão em presença de Deus, e cobrem os pés. E o outro par de asas serve para eles voarem. Os querubins têm muitas asas e muitos olhos. Vamos pensar que o serafim é o representante do amor, o intérprete do amor divino. E por isso eles são vermelhos e chamejantes. Os querubins normalmente são representados na cor azul, com muitas asas e muitos olhos. E até pode ou não ter uma figura mais infantilizada. Um detalhe interessante que eu questionei que eu usei mais de uma representou de corpo inteiro e a outra só de cabeça. Eu quis saber por que você fez só de cabeça. Porque eles são tão evoluídos que eles não precisam mais do resto do corpo. Eles dispensam pés, pernas e braços. Seu grau de evolução. Foi a explicação da Iá. Achei bonita. Deve ser uma explicação da Igreja Católica mesmo. Que a Iá não pensa, ela aproveita outras explicações. Então eu usei ela, achei a imagem bonita. Muitos olhos, porque eles tudo veem. Eles conhecem tudo. A visão dá o conhecimento. Então eles dominam o conhecimento divino. E os tronos? Os tronos são representados tradicionalmente na arte bizantina como rodas, às vezes roda de carroça mesmo, cheia de olhos e rodas flamejantes. Também são chamados de orfanins. Aí tem uma interpretação mais, se eu não me engano é nesse, mais bíblica também, de uma visão de um profeta. Mas está aí, uma roda flamejante que serve de suporte para o trono divino. Então, se você pensa que Deus está sentado num trono, cercado por serafins e querubins, os tronos são as rodas que sustentam o trono de Deus. Assim. Aí aqui uma visão completa da tríade. Né? Os serafins, aqui um resumo.
Os serafins queimam com amor divino e inspiram caridade. Os querubins são os guardiões da sabedoria. E os tronos, a justiça onde Deus se assenta, onde o trono divino, inclusive, se assenta, são as rodas flamejantes. Essa é a primeira tríade. Serafins, querubins e tronos. Vamos para a segunda tríade. Os governadores do universo, os engenheiros siderais, segundo Ramatiz, que cuidam do espaço, mesmo das galáxias, das constelações e do cosmos. E da natureza, aqui no planeta Terra. Então, qual é a função deles? Manter a ordem da criação e o equilíbrio das leis naturais. Então, estão ligados aos fenômenos naturais. 3. Tríade. Primeiro, dominação. Eles são como chefes de estados celestiais, são os governadores. Eles regulam os deveres dos outros anjos e governam o mundo, representando Deus. As virtudes são os anjos dos milagres. Elas dão força e coragem ao ser humano. Também cuidam dos astros e da natureza. As virtudes do céu. Tem uma expressão assim. Acho que na obra espírita. Potestades. Essa a gente já começa a entender melhor. São os anjos guerreiros. Está mais perto da gente, né? Falando em guerra, né? Protege o mundo contra as investidas do mal e mantém as forças das trevas em xeque. São as potestades. Na arte tradicional e bizantina, as dominações são representadas como senhores da corte. Eles usam túnicas longas, estola é esse tecido, esse manto estreito, que é usado em modos diferentes, com significados diferentes. Normalmente eles portam um cetro de ouro e o selo de Deus. O selo de Deus é esse globo que ele está escrito na mão, com as letras IC, XC. Essas dominações. As virtudes são os anjos dos prodígios, dos milagres. Elas usam túnicas brancas e mantos brilhantes, que irradiam, são resplandecentes. E costumam portar, não necessariamente, ramos de flores e instrumentos que remetem à paixão do Cristo, ao sacrifício. Eles lembram o sacrifício do Cristo. Esse aqui está portando um chicote. Já as potestades são os guardiões da fronteira entre o céu e o inferno. Eles tomam conta ali, usam vestes curtas com armadura leves por cima do manto. Portam normalmente uma espada, às vezes flamejante, ou um bastão de comando. Por que eu estou dando ênfase nessas descrições? Porque é uma maneira de nós reconhecermos por aí na literatura e na internet, pela figura, que tipo de anjo nós estamos encontrando. Se encontrar um anjo guerreiro, pode ser uma potestade ou pode ser na tríade abaixo dela. E por aí vai. Resumindo, então aqui as 3 tríades, essas em branco lá em cima, é a tríade superior, que está ali simbólica apenas. Nós vemos o quê? As dominações, que são os chefes de Estado celestiais do governo do mundo, são esses que estão no centro. As virtudes dos milagres, que usam branco, portam lírios, instrumentos de sacrifício, cuidam da natureza. E as potestades dos anjos guerreiros, que protegem contra as forças do mal. Normalmente ele tem que estar subjugando um trevoso, um demônio, etc. Então aqui a gente identifica, observe o que eu falei antes, sabendo como eles são representados, nós sabemos na figura, eu não olhei, não perguntei a Iá, foi feita por uma Iá, ela representou isso e eu já sei, pelas descrições, quem é quem aí. Segunda tríade. Terceira tríade, essa é que está próxima, nossa, e terá diretamente conosco as nações e com as grandes instituições. Começando pelos principados. São guardiões de grandes grupos, agrupamentos, cidades, igrejas, comunidades. Eles veem o conjunto. E isso existe também. Existe o karma coletivo e existem entre os guardiões, agora nós falamos de guardião, né? Isso já nos remete, de repente, para um outro tipo até de religiosidade. Espiritualista também.
mas que trabalha muito com guardiões. Aí vem os arcanjos. Observe que a gente pensa no arcanjo como alguma coisa, são mais familiares para nós. Anjo e arcanjo. De fato, é anjo e arcanjo. Mas são os dois mais abaixo de todos os 9. Mesmo assim, são os grandes mensageiros que são enviados em missões de extrema importância para a salvação da humanidade. Por exemplo, São Miguel, São Gabriel e São Rafael vieram, aparece na Bíblia várias vezes, vários deles, esses nomes, agora apareceram nomes individualizados em função das missões que eles executaram. E por último, os anjos. São os nossos guardiões, alguns chamam de anjo da guarda. Aqui não faz diferença, é anjo, mas se quiser chamar de anjo da guarda, sim, que são guardiões individuais, não é mais de uma coletividade. Cuidam de cada um de nós, no nosso cotidiano, na nossa vida. Eles são muito representados perto de uma criança, ou segurando a mão de alguém para mostrar que estão nos encaminhando, evitando perigos. Vamos lá ver as descrições, como é que eles são representados. Os principados, que são os guardiões de grandes comunidades, eles se vestem como grandes magistrados ou como realeza. Você que está usando coroa, usando manto, também usam cetro, usam estandartes, porque estão representando essas instituições. Os arcanjos são de grandes eventos, e aí depende do evento. São Miguel usa uma armadura de general, espada, balança. São Gabriel usa a túnica nobre dos mensageiros. Ele porta lírios, desculpe, avancei, e pergaminhos. E o São Rafael já usa roupa de viajante, usa um bastão de caminhada, costuma levar um peixe. E aí tem que ver a história de cada um deles, que vai explicar a roupagem que eles usam. Arcanjos. Os anjos, guardiões pessoais, usam túnicas simples, uma coisa mais simples, branca ou de cores suaves, sugerindo a pureza do serviço dos anjos. Podem segurar palmas, incensário, mas normalmente estão perto de alguém, tomando conta de alguém, principalmente crianças. Muito bem, resumindo agora, a terceira tríade, os principados guardam grandes agrupamentos humanos, os anjos executam missões individuais, os arcanjos, e os anjos são os nossos guardiões. De novo, olhando para aí, dá para ver a tríade lá, a superior, lá em cima, e aí embaixo nós vamos vendo cada um deles. Com isso, nós encerramos a doutrina dos anjos da Igreja Católica.